Olá amigos, hoje é dia 9 de outubro de 2021 e vim falar aqui para vocês a respeito do caso 3. Só para esclarecer, não é que nós atendemos apenas 3 pessoas através da TVR, não. São mais de 3.000 pessoas já atendidas através da TVR, mas esse é o caso 3, que no caso que eu estou contando para vocês, estou compartilhando com vocês a respeito desse caso. Que são casos pontuais que eu pego, que são bastante interessantes para a gente dar uma avaliada, para vocês também entenderem um pouco mais sobre essa dinâmica da TVR. O propósito da TVR, né? que realmente é a compreensão do desejo do projeto de ser. Então essa semana veio um rapaz nos procurar, porque ele estava com essa dificuldade de compreender por que ele não conseguia permanecer por um longo tempo, né? por um tempo mais prolongado no mesmo lugar. Estava sempre mudando. Né? Apesar de estar casado, já com uma filha de 2 anos, isso vinha, de certa forma, perturbando ele um pouco, porque volta e meia ele se mudava. Né? Então a gente foi dar uma olhada, em primeiro lugar, como é que ele foi configurado, né, pelo universo, por Deus, para experienciar e se expressar nesta vida aqui. E já de cara pudemos perceber que ali a cruz da encarnação dele já apontava para nós algo muito interessante, que resumidamente, falando, essa cruz é algo muito profundo, mas falando de uma forma bem superficial, ali já estava que a cruz da encarnação dele demandava ele estar sempre iniciando algo novo. Então, realmente, né, como é que essa pessoa vai ficar estagnada numa mesma coisa? É difícil, né, sem dúvida alguma. Mas verificando, ou seja, abrindo as frequências para podermos verificar as manifestações das projeções, nos surgiu uma projeção na qual estava lá nos Andes, né, falando que era um curandeiro, uma espécie de curandeiro, curava as pessoas, etc. e tal. E a gente questionando, né, ou seja, sempre aprofundando, tentando entender essa dinâmica. E aí ele relatou como é que ele tratava essas pessoas. Ele dava uma substância, né, psicotrópica para essas pessoas, para que eles fizessem uma viagem, né, um desdobramento mental e fossem buscar respostas em outra dimensão. Porém, na verdade, a gente, desconfiado disso tudo, obviamente fomos aprofundar e questionar mais essa projeção. Ela nos revelou, a gente pôde perceber que na verdade ele nem era um guia espiritual, ele era um ajudante de um guia espiritual lá da sua tribo, lá do seu grupo, né? Mas ele se achou em determinado momento que tinha essa capacidade já de aplicar esse tratamento em pessoas. E obviamente, como ali dentro do meio dele não seria possível, ele saiu então para aplicar esse tratamento em outros povos, em pessoas que vinham naquela região lá para buscar, ou seja, ele ia lá querendo de alguma forma também se sentir importante, né? E a gente pôde verificar que nessa configuração dele lá, ele tem essa porta da ambição. Então, obviamente, ele queria também ter um reconhecimento, né? E a gente, então, continuamos a aprofundar, continuamos a questionar. Ele relatou que ele dava essa substância para as pessoas fazer essa viagem astral, essa viagem mental, né, em busca dessas respostas, mas ele disse que ele também acabava tomando essa substância porque ele queria fazer um acompanhamento interdimensional, né? Ou seja, também fazer essa viagem, fazer essa trip, né, mental aí com aquelas pessoas na qual ele estava aplicando, né? Mas só que tinha uma coisa muito diferente dessa vez, porque quando eu me aproximava do meu colega, que é quem capta essas projeções, eu comecei a ficar tonto, me dava uma tontura, me dava uma sensação muito estranha. Sabe aquela sensação de que, eu não sei quem já bebeu, não bebeu em excesso, né, ficou bêbado, ou pessoas que já tomaram algum tipo de psicotrópico? Não, eu nunca tomei, graças a Deus, mas eu sei que outras pessoas tomam. Dá uma certa vertigem mental, dá uma certa alterada, né, a gente perde. Mas era diferente dessa vez, não era só apenas uma simples tontura. É como se, de certa forma, eu perdesse a consciência. Toda vez que eu me aproximava dele, eu perdi um pouco a minha consciência, como se
eu tivesse ultrapassado o limite, ou seja, tomado uma overdose na qual me impediu de eu retomar a minha consciência para cuidar da minha saúde física, ou seja, me alimentar, me hidratar, enfim, para continuar a minha vida. Então a gente continuou essa investigação, conversando com essa pessoa, com essa projeção, e também eu fiz um questionamento esse homem que veio nos procurar para esses esclarecimentos. Eu perguntei para ele, por acaso você já andou procurando outras vias energéticas, outros tipos de terapias ou outras compreensões, né, que tem a ver com isso aqui que ele está relatando? E essa pessoa disse, olha, Fernando, na verdade eu já participei de vários xamanismos, né? E aí a gente, opa, né? Tá, aqui tem uma conexão muito forte. E eu disse, nesses xamanismos você chegou a tomar alguma substância? Ele disse, sim, tomei. Só que hoje eu realmente tenho segurado a minha onda, não estou tentando evitar ao máximo qualquer coisa nesse sentido. Para mim não foi legal, né? Ele disse que para ele não bateu bem. Então, enfim, a gente continuou ali investigando. E aí o que aconteceu? O que a projeção nos relatou? Nos relatou que chegou num determinado momento que aquela substância psicotrópica que ele tomava, né, que induzia ele a outro estado alterado mental, começou a ficar fraca para ele. E ele começou a aumentar as doses dele, né? Para as outras pessoas não, porque essas pessoas vinham esporadicamente. Então, para elas não faziam a diferença da necessidade de aumentar a dose ou não. Então, porque faziam esse processo muito raramente. E ele, como aplicava toda hora para todo mundo, ele foi perdendo, ou seja, essa sensibilidade a essa substância. E aí que eu fui entender o porquê que eu estava sentindo aquela sensação ali, né, na minha mente, né, aquela tontura, aquela sensação de estar perdendo a consciência. Então ele nos relatou que chegou um determinado momento, ele aumentou demais a dose, né? Ou seja, a gente sabe que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né, em muitos casos. E nesse caso ele se sobrepôs na decisão de tomar uma dose além do que ele sabia se aquilo teria um efeito letal para ele ou não. E ele acabou tomando a decisão de aumentar a dose e foi o que aconteceu. Ele perdeu totalmente a consciência, ele entrou num estado alterado mental e não conseguiu retornar mais. E ele não morreu pela overdose, ele morreu porque, como ele não conseguiu retornar mais, ele não conseguiu se tratar, ou seja, ele não conseguiu se alimentar, ele não conseguiu mais cuidar deste plano, do plano da matéria, né? E é aí que foi o final dele, ou seja, ali que ele ficou nesse estado. E eu sentia que ele ainda estava lá naquele processo, né? E é isso que é interessante a gente entender na TVR, que na nossa compreensão, essas interferências das projeções é porque, paralelamente, elas ainda estão ativas. É diferente da compreensão da encarnação sucessiva, do tempo linear, que só existe na matéria. Porque quando a gente está falando do plano espiritual, o tempo se encerra. Então, todas essas projeções que ainda interferem em nós, elas ainda estão ativas naquela dimensão, naquele tempo, né? E por isso que ressoa tão fortemente. Então aquilo está ainda acontecendo, né? E aí eu perguntei também para essa pessoa, disse, escuta, por acaso você tem tonturas, volta e meia, coisa e tal? Eu disse, sim, Fernando, quando eu abaixo a cabeça, às vezes eu vou levantar, me dá essa tontura, né? Então, óbvio que a gente viu ainda que o efeito sobre aquela substância, né, psicotrópica ali, que levou ele nessa outra projeção a perder o estado de consciência, ainda afeta ele hoje. E então, questionado qual é que era o verdadeiro desejo, o que ele imprimiu lá naquela projeção. Então ele queria um dia ser um guia espiritual, ele gostaria de ser reconhecido, ele admirava demais. Então ele não fez aquilo por maldade, né, deliberadamente, eu quero prejudicar as pessoas e também quero me prejudicar. Não foi isso, não é essa a intenção. Ele queria um dia também sentir a importância e esse poder de ser um guia espiritual e tudo mais.
Só que ele não compreendeu é que esses guias espirituais, os xamãs, seja o que for, eles recebem um certo chamado espiritual, né? Eles vêm preparados pela espiritualidade aqui para serem isso, ou seja, também o projeto de ser deles, né? Então, existem várias formas desses chamados. Uns recebem pelos sonhos, outros, né, pelo processo espiritual e tudo mais, vão se descobrindo. E ele não teve isso, né? Ele só era, aquela vida dele era uma vida de aprendiz. Então ele não tinha esse chamado para se tornar o guia espiritual. E ali foi a queda dele, ou seja, ali foi o grande problema dele. E aí, questionado a pessoa hoje, ou seja, qual é que é a sua profissão? O que você faz da vida? Ele disse, Fernando, eu sou veterinário. Eu digo, bom, de certa forma você vem também curando, né? Curando os bichinhos, não as pessoas, mas curando os bichinhos aí, mesmo que você tenha que usar alguns medicamentos, né? Algumas substâncias que não são naturais ainda, né? Ou seja, são sinteticamente produzidas, né? Mas está tratando, ou seja, você está fazendo o teu experimento, né? Você está fazendo a tua busca, o teu conhecimento ali em cima, aplicando em cima dos animais. Pelo menos não está fazendo isso com as pessoas. E aí ele disse, não, Fernando, só que é o seguinte, eu tenho feito muitos cursos de naturologia, naturopatia, porque eu quero tratar os animais através de substâncias naturais. Então veja bem, ou seja, o viés dele não é as substâncias químicas, ou seja, ele está dando continuidade naquele processo dele lá, né, de tentar ser um curandeiro ou um guia espiritual, alguma coisa nesse sentido, curar as pessoas, mas ele pelo menos nessa vida ele está fazendo uma experiência de aprendizado com os animais. E a gente pode ver isso na configuração dele, que hoje ele está aqui para tentativa e erros. Ou seja, ele ainda não foi chamado para ser um xamã, um guia espiritual. Ele ainda não foi. Ele está num processo de aprendizado para o momento certo. Quem sabe ele será chamado para ser um guia espiritual. Então, a lição desse atendimento foi que às vezes a gente quer pular etapas e nós não estamos prontos, né, no sentido de já começar algo que nós não estamos prontos, não estamos preparados, a gente não se preparou para aquilo ainda. E a gente acaba se botando em grandes ciladas na vida, assumindo responsabilidades na quais a gente não tem condições de lidar ainda, né, que é o caso dele. Então, a gente percebe, né, o avanço dele hoje, ou seja, a cautela, porque ele também tem lá essa porta da cautela, né, na configuração dele. Então, a cautela que ele tem hoje de, olha, eu não vou fazer loucura hoje aqui comigo e não vou fazer loucura com as pessoas. Eu vou aqui fazer meus testes aqui com os animaizinhos, ou seja, ele está num processo de aprendizado e já de experimentos, né? E as próprias descobertas dele, onde que então ele tendo esse know-how, ele tendo essa expertise, ele adquirindo a sabedoria, e é que aí é que quando uma pessoa, um espírito, vem com o seu desejo, projeto de ser, para se tornar um xamã, ou um guia espiritual, um curandeiro, ele já tem que estar preparado já na outra dimensão com esse nível de sabedoria. Ele só precisa chegar aqui e ser relembrado disso, né? Receber o chamado e ser relembrado. Então é isso que é o problema. Às vezes as pessoas querem artificialmente chegar a esse nível ou forçar isso sem estarem preparadas. E isso acontece em todos os âmbitos das nossas vidas. Ou seja, na área profissional também, que a gente quer logo investir numa coisa que a gente não está preparado para lidar, acaba realmente falindo, né? E assim são em outros pontos da vida também, que a gente quer se lançar de uma forma ansiosa, pular as etapas e a gente acaba caindo numa grande armadilha na vida. E que depois a gente vai ter que fazer mais esforços para compensar isso, né? Então não é o universo contra você, não é Deus contra você, não é a espiritualidade contra você, não é energia contra você, nem nada. É que você não está pronto ainda. Você não se preparou o suficiente ainda para aquela experiência. Não de que ela não será válida, porque você pode usar isso como aprendizado, sempre será um aprendizado, né? Mas isso que é importante. Então, para nós, a lição desse atendimento é: tenha paciência, dê um passo de cada vez, não tente pular etapas, porque o maior prejudicado será você mesmo. Ok? Um abraço a todos e fiquem com Deus.